Programa Red Zone. Fala, galera do Red Zone. E aí, como vocês estão? Hein? Pronto pro carnaval, pros iriguiduns, bunda lelê e tudo mais? Hã? Já começa amanhã a palhaçada. Tem gente que já começou na passagem de ano e não parou ainda. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Cada um. Não importa onde esteja, é importante que você está aqui conosco agora, vendo o programa Red Zone. Eu, Alexandre Melini, sejam bem-vindos aqui do meu lado, Fernando Amati. Mais uma vez, vamos trazer luz aos cantos mais escuros da Dark Web, num programa feito por especialistas trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida, informativa, extrovertida, porém sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Boa noite. Galera, negócio, a gente tá falando de carnaval, que tem gente que gosta, no direito de cada um, né? Mas o que nos assusta é que mal começou fevereiro, tem muita coisa estranha acontecendo. Muita coisa pipocando, muita CVE, né? CVE antiga sendo requentada, a marmitaria está aberta, né? O povo está em pânico, porque eles acham que uma coisa que está acontecendo que é muito legal, que só não vê quem não quer. Um monte de gente que já botou din-din em cima da mesa para se resolver com IA, tá vendo que a IA não está resolvendo nada. Pelo contrário, ela está buscando e requentando situações que ninguém mais usava, né? Então tem muita coisa que o mercado está cuspindo aí para cima e para baixo que não sabe o que está acontecendo, né? Porque os caras não entendem o que está acontecendo. Né? Se você procurar informações das coisas que estão aparecendo e detectadas pela AWS, pela Azure, pela GCP, você fala assim, mas peraí, isso aí não é tal coisa? Eles mudam o nome, mas o problema é ali, ó. Tá estranho, tem gente entrando em pânico, né? Qual que é a frase da semana? Só para a gente começar bonito isso aqui. Ai, meu amigo, em um mundo onde a incerteza prevalece, como saber quem é real e quem não é? Quem é lícito e quem é ilícito? Quem é vulnerável e quem não é? Quem fala a verdade e quem não? Perfeito. Vale a reflexão? Muito. E tem gente que não fala, isso que é o pior. Aquela história do cala consente, hoje eu vou falar para você o pior. Esse medinho que o povo criou para não se indispor, né? Piorou muita coisa, porque antes o cara, você falava direto, quem cala consente. Hoje quem cala você não sabe nada, se o cara consente, se não consente, se ele está do lado negro da força, se ele é um dos causadores do problema, nem isso dá para saber. Alexandre, eu acho que a gente, pelo menos eu e você já conversamos a respeito disso daí. Um cara uma vez trouxe uma situação de, vê bem, você está num grupo, né? Daí tem 1000 pessoas no grupo, alguém arruma briga com o outro. 10 pessoas respondem. Cara, se 10 pessoas responderam, né, com apoio para qualquer um dos lados, tem 990 que estão assistindo. E aí? Você não sabe a opinião desses 990, você não sabe o que vai acontecer, mas é um volume totalmente desconhecido. E daí, se todo mundo dá opinião, quer dizer, num mundo onde todo mundo quer dar opinião, todo mundo quer mostrar o seu lado. De repente ninguém tem opinião. Daí, assim, a gente sabe que tem muito do esquema do efeito manada. Eu gosto desse cara aí, ou dessa menina, eu vou falar a mesma coisa, só para poder estar junto, né? Então, piorou o esquema, piorou. Né? Eu realmente não sei o que é pior, se é ter opinião, se é não ter, se é não falar nada, é concordar, discordar, mas está indo para realmente um buraco sem fundo.
E aí eu penso o seguinte, esse ano é de eleição, tem um monte de pesquisa que já está pipocando. Da onde vem essas pesquisas se ninguém fala o que pensa? Não, sei lá, o cara olha para um lado, olha para o outro e fala, cara, não, melhor do que isso. É a música do Capital Inicial, o que que você faz quando não tem ninguém te vendo? É muito estranho, cara, é muito estranho. É muito estranho. É clique em um monte de coisa que não tem sentido. Qualquer merda que acontece tem 150 mil memes circulando, milhões de pessoas acompanhando, replicando isso, e na hora que você pede opinião, ninguém dá opinião. Como que as pessoas... Aí o povo reclama assim, não porque o ensino está ruim, não porque o trabalho está ruim, não porque essa tecnologia está ruim, não porque tal empresa está ruim. Cara, como é que o cara sabe? Ele sabe porque não está dando resultado, não está dando dinheiro. Mas que tem gente dando opinião e fazendo as coisas por trás, tem. Não, certeza, mas assim, eu acho que o mais impressionante é uma coisa que a gente já falou, como tem gente com tempo sobrando para fazer meme, para fazer a figurinha, né, e para dar Tudo palpite. vira piada. Para dar palpite, exato. Que coisa estranha, cara, que coisa estranha. Bom, você acha que é estranho? A gente tá falando de IA, né? Então vamos já pegar essa pinta aí. Deixa eu só falar uma coisa, Besides, estão faltando só assinatura do contrato, tá? Mas já tem data 16 e 17 de maio. Besides São Paulo. Sábado e domingo. Contrato para descobrir onde vai fazer? Não, para divulgar onde vai ser. Para divulgar onde vai ser. Entendeu? Para divulgar, provavelmente é local novo. Tá? Porque o novo hotel não está aguentando mais, né, cara? Não. Esse ano, de acordo com as previsões lá, é previsto 3.300 pessoas. E aí complica, cara, porque quando previram 2.000 já não dava para andar dentro do hotel, né? Que teve uma circulação de 5.000 por dia. Então fica complicado mesmo. Vamos ver. Mas vamos ver, assim que eu tiver mais informação dos bastidores aqui, eu já falo. Talvez a 307 lá faça o povo renascer na PUC, umas coisas assim, precisa ver o que acontece. Então, putz, cara, PUC tinha muito, eu acho que PUC também tem um problema de logística lá, entendeu? E espaço, que a conferência tem um tamanho muito grande. Vamos ver para onde vai, né? É verdade. Então, vamos lá. Então, falando de IA, a Google apresentou um relatório e analisando o que a Gemini, né, que é a IA da Google, anda fazendo, uma preocupação muito grande apareceu nessas análises, pois estão vendo que tudo quanto é hacker estão usando Gemini, sei lá como você queira falar, né, para preparar todos os estágios e todos os detalhes de ataques, né, que acontece por aí, golpes, ataques, DDoS, DOS, tudo que você imagina. Então, eles estão utilizando a IA não para se defender, não pessoas para melhorar algum negócio, para ter melhores informações sobre determinado assunto, pelo contrário. Né? Os hackers estão utilizando simplesmente esses grupos organizados, né? Organizando como são todas as fases de exploração. Até a escolha das vítimas está sendo feita em cima de parâmetros passados para dentro da Gemini. Então, assim, é aquela coisa, né? O povo não sabe usar direito, o bandido sempre sabe. É engraçado, né, cara? Tem bandido utilizando as ferramentas de IA 1000 vezes melhor do que as pessoas que deveriam estar utilizando para o seu benefício, para o benefício da empresa, né, dos centros educacionais. É muito louco isso, né, cara? Muito louco. E esse negócio da Google não é só, assim, a gente não está falando de Brasil, a gente está falando mundo, tá? Então é China, Irã, Coreia, Rússia, os caras estão usando o modelo para fazer um synth. Ou seja, estão analisando o que tem aí no mercado, as possibilidades, falhas e tudo mais, via uma ferramenta pública. E detalhe, por ser pública, ela entra em todo lugar, né?
o povo fica colocando, compartilhando um monte de informação. Vê se meu relatório está melhor. Vê se minha empresa está boa no mercado. O que eu faço para melhorar esse produto? O que eu faço para melhorar como o tratamento das minhas equipes de trabalhos especiais para a Life Cycle? Né? E aí, o que acontece? Começa a colocar um monte de informação quente na mão dos bandidos. E agora os bandidos estão utilizando. Mas eu não sabia, eu pus lá na Gemini. Por que o bandido está usando? Porque é público, pirocirocas. Né? Simples. E agora? Você acha que isso tem luz no fim do túnel? Eu acho que só vai piorar. Ou, como eu falei, SA que a gente conhece, vai sumir muito em breve. Alexandre, assim, a gente não pode impedir o uso da tecnologia. Exato. Você trouxe um ponto muito interessante, que é o cidadão de bem, ou vamos chamar o cidadão de bem, ou cidadão honesto, né? O cara está mais preocupado com quem vai sair do Big Brother, ou a notícia... A aposta que ele vai fazer no futebol. A aposta que ele vai fazer no futebol, ou a mentira que ele vai ler no Facebook, né? E que ele vai acreditar e sair vendendo para frente. Só que daí o que acontece, em contrapartida, é assim, qual é o seu objetivo? Não, meu objetivo é nenhum, é me divertir. Tá bom, tem alguém que tem objetivo do outro lado, e esse objetivo, na grande maioria das vezes, é um objetivo escuso, né? E esses caras estão pegando as informações públicas, em vez de eu ter trabalho para procurar e tudo mais, não. Se tem uma inteligência artificial que pode fazer esse trabalho de busca e análise para mim, cara, busca e análise para mim, pronto, tá acabado, né? Daí, assim, tem um outro fator que eu acho que muita coisa está mudando e as empresas de segurança ou alguns falsos profetas aí, eles acabam não explicando para as pessoas, né? O que eu quero dizer? A parte de vou mandar, né? Os caras estão mandando um phishing, estão mandando um e-mail fraudulento, um spam e tudo mais. Antigamente você falava, não, é só você ler, porque quem está escrevendo o e-mail, na maioria das vezes, não é do país, né? Então, ou inglês, ou português, ou o idioma que seja, e eles escrevem no idioma errado. Tá ótimo. Agora o cara pega e fala, por favor, querida inteligência artificial, corrija meu texto falando no idioma X da região Y, né? O mais perto, né? Fazendo erros caso sejam necessários para que meu texto, né, ou minha fala seja muito mais perto do real. E aí, tudo aquilo que você falava antes, né, não funciona mais. Não funciona mais. Então, a gente vê uma mudança aqui gigante. Desde o começo a gente fala do nosso querido hacker de porão, tá aí, o hacker de porão usando as ferramentas, né? O cara, ele parou, teve boa vontade, foi lá, estudou, e o cidadão normal exatamente, quem vai ganhar no futebol ou jogar na bet, qual é o final da novela ou do BBB, que é o mais importante, né? E daí chora depois que cai no golpe, vem desesperado, perdi, né? Eu já não tinha nada e agora perdi tudo. Eu gosto dessa frase, né? Que não faz muito sentido logicamente, né? Mas, infelizmente, o cenário é esse. Os criminosos simplesmente aprenderam a usar as ferramentas. E aí? Você falou BBB, cara. Puta, verdade, cara. A gente bloqueia a ferramenta, qual que é a solução? Eu não sei qual é a solução. Se todo mundo sabe usar a ferramenta, você consegue usar a ferramenta a seu favor. Quando tem outras coisas mais importantes, né? Cara, é estranho, cara. É estranho. O povo se perdeu. Isso só tá piorando. Só tá piorando. É muito louco isso. Muito louco. Muito louco. E não adianta falar, cara. Não adianta falar, sei lá, a gente tá uma dificuldade de comunicação imensa, cara. As pessoas não prestam atenção em mais nada.
Se um texto, se um e-mail tem mais do que 3 linhas, o cara já não lê. Que é isso, cara? É emburrecimento humano mesmo, né, cara? Tá assustador. Tá assustador. Bom, isso daí é a nossa querida Google, né? Cara, e o mais interessante é a equipe de threat intel da Google, né, de análise de ameaça, descobriu que a própria ferramenta da Google está sendo usada, sei lá, provavelmente contra a Google e contra outras empresas, né? Então, mas é isso que eu ia falar. Se a Google já percebeu isso quer dizer que você acha que as outras inteligências artificiais também não estão sendo utilizadas para esse tipo de coisa? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que todas. Total. Eu acho que todas. Total. Eu acho que todas, né? Você desencadeou uma onda de mau uso extremo, né? Que as pessoas vão usando e o que sair de lá é verdade absoluta. Já estava assim antes da inteligência artificial. O Google disse, tá, já era aprovado, não era verdade? Procurei no Google. Não tem no Google, isso é muito velho. Quantas vezes já escutei isso por aí, em aula e tudo mais? Né? O povo se perdeu, cara. Se perdeu. Por isso que eu acredito. Né? Eu vejo que a gente não pode impedir que as pessoas tenham acesso à tecnologia. Eu acho isso muito errado. Mas eu vejo uma mudança de paradigma ferrado nessa inteligência artificial. Porque ela precisa dar lucro, está dando mais prejuízo que lucro, está dando lucro para muita gente, menos para quem criou. Né? O data center está tendo lucro, tá? Porque ele está ganhando dinheiro. Agora, a que custo? Essa é a pergunta. A que custo as pessoas acreditam que estão tendo lucro? Essa é a pergunta do momento. A que custo? Bom, isso é a Google. Vamos ver se as outras vão aparecer e ter coragem para falar o que está torto, o que não está, nas suas instâncias, né? Porque isso aqui não é presente só da Google, não, tenho certeza. Bom, outra situação, 7-zip, né? Muita gente utiliza o 7-zip para fazer compactação de arquivos, né? E tudo mais. Pois é. Teve uma turma aí maliciosa, né? Uns hackers, né? Os caras gostam, né? Todos hackers, né? Os caras, para mim é bandido, né, hacker? Então, tudo bem. É bandido. E aí, o que os caras fizeram? Eles meio que clonaram, né? Copiaram um site como se fosse do 7-zip e estão distribuindo a ferramenta que até funciona como a ferramenta. A ferramenta é legítima, ou seja, você está instalando a ferramenta, ela vai pegar a assinatura daquela ferramenta, ou seja, o IOC, a hash daquela ferramenta, e vai falar que está ok, que é legítima. Só que, na instalação, ele cria um proxy dentro da sua máquina. E esse proxy transforma você em amiguinho do bandido. Vamos falar assim para ser o português correto, né? Sim, amiguinho do bandido foi um nome legal, gostei. Você fica amiguinho do bandido, né? Porque sua máquina vai estar trabalhando, você vai estar usando um monte de coisa, só que ao mesmo tempo que você está fazendo qualquer coisa com sua máquina, existe um proxy, um outro caminho de comunicação com a internet, utilizando sua máquina para coisa errada, né? Pode até estar roubando dados seus, informações que são digitadas e tudo mais. A gente não sabe. A partir do momento que tem essa porta aberta, esse proxy ali sustentado, conectado, o cara faz o que quiser com o seu processador, com seus dados, com a sua internet, né? Você vira um bot, um robozinho dele. Cara, cara de pau, né, cara? Cara de pau. Os caras copiam um site na cara dura, distribui a ferramenta original de verdade, ela funciona como zip, só que o instalador é infectado. Essa que é a sacada dos caras. Essa foi de gênio também, hein? Checkmate, né, cara? Foi, mas, cara, a frase da semana, um pedaço dela veio daí. Fala para mim, o que eles fizeram? Para mim foi mancada da 7-zip deixar o domínio 7zip.com liberado, porque o domínio certo é o 7zip.org. Agora,
como é que você sabe quando o cara faz o espelho da sua página, quando você não está usando, abre aspas, o padrão, entendeu? E daí, assim, cara, é empresa gigante, eles tinham que estar monitorando isso daí. E o pior não é isso. O pior é, a notícia falava assim, até a data da publicação dessa notícia, o site continua no ar. Porque o cara vai fazer o takedown, né? O takedown vai ter um tempinho. É legítimo. Porra, mas Alexandre, percebe? Você se tornou... Uma coisa é você não ser ninguém e ninguém nem olhar para você. A outra coisa é você se tornar relevante no mercado e você não usar a tecnologia para blindar esse em volta de você, né? E ver, cara, ó, isso aqui tá livre. Você tem certeza? Alguém pode usar maliciosamente. Acho que eles podem ser bons na compactação. Tá faltando consultoria de segurança lá do lado deles, hein? Sim, porque como que o cara não tem proteção da marca, né? Ué, e os advogados, eles não estão tão próximos à tecnologia que todos vomitam palavras assim aos ventos, falando que sabe tudo de golpe, de tecnologia, de proteção, né? Tem um monte de advogado aí que está contando história, até isso, acabou de matar um aí. Matei. Eu matei com o cabo agora, ainda matei com o cabo do negócio. Eu preciso comprar outra raquete dessa que a minha despirocou, morreu. De tanto torrar bicho, ela morreu. Que aqui tem. Aqui eu vou falar pra você, parece uns bichos bigodudos, umas coisas estranhas que nunca vi na vida, cara. Teve um que enroscou o bigode na raquete e ficou pendurado, queimando, sendo fumaça dele, uns 30 segundos. Eu falei, uau! Mas é isso, gente, né? Ninguém viu. Cadê o pessoal que cuida de marcas, né? Proteção da marca, o jurídico deles que poderia orientar, olha, vocês precisam fazer isso. O cara de tecnologia, ó, a gente precisa registrar isso. .com, .país, .org, já tinha, né? Ponto que for. Se você pode deixar aberto, tem que ficar esperto. E a grande sacada do bandido aí foi estar distribuindo um negócio que funcionava. Onde estava sem vergonhice no instalador. Isso é mais louco, porque você adiciona um admin, você permite que aquele instalador funcione como administrador da sua máquina e ele monta um proxy. Olha que top a ideia. Eles deram até a dica aqui, né? Eles falaram que se você procurar no Windows, né? Windows Sys Wall 64 Hero, vai ter os... Se aparecesse na sua máquina, você também tem amiguinho do bandido. Hero, né? Boa essa. Boa, muito Just boa. for one day. You could be hero. É assim, cara, é triste a gente falar esse tipo de coisa, né? É mais uma vez os caras sendo inteligentes e a empresa que era para estar saindo na frente acaba tomando um pênalti desse, né? Perda de credibilidade e tudo mais, porque alguém não prestou atenção onde devia, né? Sim, sim. Pois é, o povo tem que acordar para a vida, mas a sacada eu achei muito boa. Puseram no instalador. Puta sacada. Os caras são do mal mesmo, cara. Bom, enquanto eles são do mal, a gente vê que nem tudo que reluz é ouro, né? Tem muita gente que acha que o Brasil tem um monte de problema e tal. E aí a gente começa a olhar Europa, a gente começa a olhar França, aí vai dentro individualizado, vai. França, Alemanha, Inglaterra, e você vê que eles têm um monte de problema e alguns problemas muito piores que os nossos. E aí o cara fala, não, porque os Estados Unidos é bom, os Estados Unidos também tem problema. Tanto tem que a CISA ordenou que todas as agências federais precisam trocar todos os produtos que tem de borda que estão chegando como é que fala, na depreciação ou já chegaram na depreciação, end of life, certo? Então, o que isso quer dizer? Que lá também tem gente que esquece de trocar as coisas. Lá também tem gente que está com o negocinho funcionando faz tempo.
O alerta veio com a Aivante, 2 anos atrás, não parou mais de ter problema. Com esses alertas ligados, né, eles vão investigar, começaram a verificar o que tem instalado no parque e tudo mais, e já descobriram que tem muita coisa que está depreciada ou prestes a ficar depreciado. E aí o que acontece? Eles ordenaram que todas as agências federais troquem os seus equipamentos de borda, né? Switch, firewall, tudo que for de borda, router, o que tem entrada e for velho é para trocar. Tá vendo? Os caras também fazem besteira, é ou não é, Mate? Mas pelo menos avisam e ordena resolver, né? Esse é um assunto, isso é pauta recorrente aqui nossa. A gente sempre fala desse tipo de coisa. A galera continua jogando no time que está ganhando, não se mexe, e daí o problema é, esse time que está ganhando, ele ganha até um determinado momento, a hora que você começa a perder é o poço sem fundo, mais uma vez, onde você não consegue mais segurar o que está acontecendo. E é esse o cenário que a gente está vendo agora, que não tem como segurar o que está acontecendo de equipamento que não tem mais a garantia do fabricante, não tem mais atualização. Querendo ou não, esse equipamento, ele acabou. Se você, eu dou um jeito, tá? Parabéns para você. O governo americano está recomendando para os outros órgãos do governo, não tem essa de bater no peito. Joga fora o negócio, entendeu? Você conhece várias pessoas, entendeu? Que tem ainda um amor pelo Opalão e tudo mais. Cara, o fabricante do Opala não vai dar mais garantia nesse carro, entendeu? Não, mas eu sei fazer. Parabéns para você. A responsabilidade é sua, assim como o problema, o prazer e o problema continuam sendo seus. Por isso que tem muita gente que fala que quando a vida está muito boa e precisa procurar um monte de problema para aquecer o relacionamento, compra um carro antigo, né? Compra um carro antigo, deixa as manchas de óleo na garagem para a mulher brigar, né? Vai para as quebradas, tem que sempre levar um mecânico no banco de trás ou um monte de ferramenta no porta-mala, porque vai quebrar, vai largar você na mão. Certeza. Qual é a certeza que vai quebrar? Que você não vai chegar no que você está prevendo. Saiu com o carro hoje, meio-dia eu tô lá. Não sabe que dia, né? Você chega até meio-dia, só que não sabe de que dia, né? Esse que é o negócio. Essas coisas acontecem, né? E por isso que o end of life ocorre. E tem outro detalhe, né? E aí eu vou falar de legislação. A legislação fala que um veículo tem que estar com os itens de segurança e tal, aí o cara está com cinto de segurança, 1977 original, porque ele tem uma placa preta, não sei o quê. Cara, o que garante que aquele cinto, na hora que dá uma porrada, ele não vai sair e você voar junto com o cinto pelo para-brisa da frente? Isso é muito louco também. As pessoas não param para pensar nisso. E é um item de segurança. Nem retrátil era, hein? Nem retrátil era. Era um pedaço de fita presa na carroceria do carro, parafusada. Mas então, Ale, é assim, no final da história, essa situação que você falou é exatamente igual à situação da tecnologia, porque o cara assume todo o risco e a responsabilidade para si próprio. E a hora que dá um problema, não adianta você culpar ninguém. Não adianta você falar, não, mas o aço desse carro, olha a carroceria, pode dar soco que não amassa, os outros são feitos de papel de seda, né? Todas as piadas e tudo mais, né? Só que a hora que dá um problema, é aquilo lá, o custo do reparo é muito mais caro do que o custo do novo, quase. Exatamente. Quando não é mais caro. Alguns chegam até a ficar mais caro. Dependendo do que seja, vai ficar mais caro. Bom, mas para evitar isso, a CISA já está avisando que é para trocar. E ela ordenou, ela não está sugerindo, ela ordenou para que os órgãos do governo façam isso. Então,
nada mais interessante do que façam logo e resolvam o problema, né? 12 meses, né? Isso que eles falaram? 12 meses para resolver tudo e 18 meses para aqueles os que já estão depreciados e 18 para aqueles que estão em vias de ser depreciados. Bacana, pelo menos tem gente olhando e orientando. Tá? Agora a gente vai lá para o outro lado do mundo, mas a notícia tem tudo a ver com os Estados Unidos também. A Waymo é uma empresa das Filipinas, que está envolvido com os carros, como é que a gente fala desses carros? Aqueles carros Autônomos. que andam sozinhos, autônomos. Os carros autônomos. Pois é. Houve uma diligência nos Estados Unidos, né, que as pessoas começaram a ter dúvidas sobre a segurança dos carros autônomos, e isso chegou ao Senado, chegou às câmaras dos deputados, todo mundo começou a investigar, pediram análise de todos os carros que se locomovem pelo país americano, e para poder garantir a segurança embarcada e o que garante que esses carros não façam besteira. Pois é, nesse estudo foi apresentado que a Waymo, lá da Filipinas, tem gente que interfere na condução dos veículos. Ou seja, quando você acha assim, olha que legal, estou no carro e ele dirige sozinho, só que tem os olhos puxados lá na Filipinas, com o joystick, que nem brincando de endurance no Atari, fazendo assim, ó, nas ruas que você está passeando com o carro, ruas da Nova York, Miami, Califórnia, e o cara ali, ó, só no joystick, o cara, olha que bacana, o carro anda sozinho, você está sentado no Autorama, meu amigo. E agora? Essa notícia é recente. Será que isso aqui cresce e o povo vai começar a boicotar esses carros? Ou vão achar legal e vão achar mais emocionante andar nos carros autônomos? Cara, depois dessa. Alexandre, você sabe como o povo é, entendeu? Ninguém vai ler essa notícia, os caras não estão vendo o programa Red Zone e os caras vão cair em mais um engodo. Entendeu? Fácil. Mas, pensa bem nisso daí. Você achando que está dirigindo sozinho e tem um cara... Não é nem o enduro, cara. O nego, ele tá numa daquelas cadeiras que hoje tem o volante, né, cara? Com acelerador e tudo mais, e o cara é pago para pilotar seu carro. Daí, você imagina só, a quantidade de conferência que você entra todo dia, que você acaba o dia sem saber nem seu nome, né? A mesma situação com o carro. O cara, uma hora, ele tá dirigindo um carro, de repente ele pisca o olho, ele já está em outra rua e ele já está dirigindo outro. Cara, deve ser muito louco isso daí, cara. Deve ser muito louco. Porque ele faz a entrega, desliga a conexão, cuida de outro problema. Então, todas as associações que podem gerar algum tipo de perigo ou um trânsito pesado, desliga-se os sensores do carro e o cara passa a comandá-lo via videogame, que nem se falou. O cara senta lá no simulador, só que não é um simulador, né? Você está pilotando mesmo o carro à distância. Cara, é muito louco. Pensa no seguinte, entendeu? Helpdesk, caiu o chamado na sua fila, só que em vez de cair o chamado na sua fila, você já cai o carro acelerando e você tem que tomar uma providência. Muito louco isso, cara. E é por isso que um dos senadores americanos, esse tal de Ed Markey, o cara falou, isso é inaceitável, né? Existem inúmeras preocupações sobre os riscos de cibersegurança e outros que podem ocorrer com esse caso. Para pensar, cara, é o que você falou, eu estou cuidando do carro. Aí é tipo helpdesk, né? Só que você não tem, ninguém vai falar obrigado. Você só troca a tela e está em outro estado, em outra rua, dirigindo outro carro, em outra velocidade, em outra situação. Que coisa mais maluca isso, cara. Não, Alexandre, vamos lá, bem na boa, sem querer puxar o saco de televisão nenhuma, cara, é episódio do Black Mirror essa porra. Cara, é muito sinistro. Isso aqui me chamou a atenção, porque eu fico pensando assim,
Eu queria ver como é que fala? Eu queria ver a vaga aparecer no LinkedIn. Contratamos motoristas com experiência, né, em situações adversas, né? Motoristas preparados ou não sei o quê. Cara, muito louco isso daí. Ah, não vão, né, cara? Acho que eles não vão. Eles não, tanto é que só descobriram que foram futricar, né? É que nem a IA, quando começaram a futricar, que encontraram aqueles puta helpdesk cheio de indiano fazendo conta no computador para dar resposta, né? Não era nem IF, né? Era IF, entrou o Rajad, aqui fica os Rajad, aqui fica os Hashmed, aqui fica os Niju, aí os Gupal, aí eles põem assim por nome e põem todos os caras para ser as machine learning das inteligência artificial fake do mercado. E agora os caras puseram um monte de piloto nas Filipinas, cara. Se tem na Filipinas, deve ter em outro lugar também. Ah, tem. Ah, tem. No Brasil não tem nenhum rodando, né? Não tem legislação para isso ainda, né? Não, mas então, teve um problema, né? A história que eu ouvi é que a Tesla teve que desligar o sistema de direção autônoma nos carros, porque o carro estava se perdendo a hora que começava a passar a moto do lado, que nenhum país era louco que nem o nosso, entendeu? E daí o carro, ele via muita coisa chegando e ele ficava louco e se perdia. Eles acharam que era melhor desligar. Então, se eu não estou errado, direção autônoma nos carros brasileiros não tem. Cara, moto no corredor é um negócio que aqui Índia, né, cara? Esses lugares não vai ter nunca direção autônoma. Não, fora que a rua é tudo esburacada e mal sinalizada. Se fosse bonitinho, né, o olhinho de gato pintado, o carro consegue manter uma referência. Agora aqui, entendeu? Tem rua que não tem nem faixa, né, velho? Exato. É louco isso aí. Mas que agora o povo vai ficar esperto. Vai entrar nos carros com o nego dirigindo, pilotando. Se o cara chega, turno dobrado, o cara tá dormindo, ele dorme no volante do negócio. Mas então, Alexandre, o negócio é assim, a gente falando de segurança, pensa bem, você vai na concessionária, o cara da concessionária, o cara que tá te vendendo o carro, tá? O cara, talvez ele nem saiba dessa informação para te falar. Então, o cara, ele sabe, claro, o básico ali para te vender o carro, mas que o seu carro pode ser dirigido por outro, não. É o sistema autônomo e tudo mais. Então, você acaba comprando enganado, mas é porque tem uma cadeia de gente que ou foi por omissão de informação, ou foi todo mundo enganado no meio do caminho e você não ficou sabendo. Então, você não tem nem como fazer essa comparação. Qual é o carro mais seguro para eu dirigir, ou que minhas informações... Cara, esquece. Teu nego pode ter o nome. Ó, eu entrei dentro de uma concessionária, eu não vou falar a marca do carro, não, porque não precisa falar. De carro elétrico. Eu queria saber qual que é a retórica dos carros. Eles são extremamente treinados para não falar do carro. Eles não falam nada do carro. Eles te bombardeiam de informação sobre vantagens que você não vai nunca comprar um carro pensando naqueles números. É o modo chinês de vender, cara. Você entra no lugar, o cara fala assim, que carro você tem? Fala, teu carro. Tanto cilindro. Faz quanto por litro? Tá, não sei o quê. Você vai muito para a praia? Quando vai, você vai para onde? Vou para o Guarujá. Então, Guarujá dá 270 quilômetros. Com uma carga, você vai e volta. Você não precisa abastecer o seu carro. Já pensou em não ter que parar em posto de combustível para nada? Não precisa abastecer. Se você tiver ainda ponto de abastecimento de carga lá, melhor ainda. Eles jamais vão falar que você mora num lugar onde os prédios antigos não têm
a energia elétrica suficiente para você morar. Mas ele... E aí o cara fala assim, os prédios antigos são inimigos do carro elétrico. Se você mora onde? Você mora em condomínio, aí eles têm um caminho de discussão. Se você fala que mora num prédio, no centro da cidade, aí eles falam assim, mas o carro elétrico no centro da cidade não é tão valioso, é melhor andar de Uber. Aí eles te fazem outra venda para você. Precisa ver a maneira que eles te tratam. E aí eles falam assim, senta aí no carro, que o carro é confortável. O carro tem espaço, o carro é bonito. E o cara fala, pode andar, você vai achar legal. Ele não vai falar sobre manutenção, ele fala que tem garantia até não poder mais, mas não fala sobre manutenção. Ele fala que a coisa te dá todo o suporte, mas não fala que a peça demora de 3 a 6 meses para chegar no Brasil. Se você, por exemplo, cai um para-choque, entendeu? E aí você tem que esperar chegar. Isso eles não vão falar. Eles te convencem de outras coisas. Já pensou em botar placa de arco-voltaica na sua casa? Você vai estar vendendo energia para a sua distribuidora elétrica. Ou seja, além de comprar um carro, você vai estar ganhando dinheiro da... Para! Eu juro para você. Aí, quando ele fala do carro, ele fala do negócio que se vai uma feminazi lá comprar um carro, ela vai brigar. Porque fala assim, você estaciona bem o carro, você não vai precisar mais se preocupar. O carro se estaciona para você. Os caras são ninja, mate. Precisa ver a lábia que os caras têm. E eles ainda falam assim, você quer passar o final de semana com o carro? Deixa aqui só seu número de documento, você passa o final de semana e você volta aqui na segunda-feira. Caraca! Então, assim, é que se você assina um termo de responsabilidade, se vem um desgraçado e bate no teu carro, você tá fudido, você vai ter que pagar, né? Mas, assim, cara, é tentador, cara. Por isso que tem tanto... tem 15 mil emplacados no Brasil, 10 mil estão em Campinas. Aí não precisa falar mais nada, né? A lábia é boa. Bom, que seja, vamos em frente, que o negócio é louco. Cada um toma essa decisão. O Worm para Linux. Esse aqui, sim, é sinistro. Esse aqui é sinistro. Apareceu um novo Worm, ou é um malware, que tem aquela função de se distribuindo. É a minhoquinha que vai comendo o seu computador por dentro. Vamos falar assim, certo? E ele consegue tomar conta de tudo em apenas 4 segundos. Ele compromete sistemas completos em apenas 4 segundos. Né? Ele é totalmente desenvolvido para Linux e ele assume o controle de servidores nesse tempo, porque ele descobre uma senha fraca. Então, olha que coisa engraçada, cara. Ele vai onde que o ser humano botou a mão. Ele não está aproveitando da infraestrutura do Linux, como ele foi criado, porque a gente está cansado de saber que existem várias camadas de segurança e é muito bem delimitado quem que é usuário, quem é administrador, o que cuida, e cada camada, o que cada camada pode ou não escrever, ler, acessar, tudo mais. Ele vai na senha fraca. A partir daí, ele toca o terror. Isso aqui dá medo, hein, Amate? Os caras aqui abrindo SSH em servidor para todo lado aí, aí o cara põe 1, 2, 3, 4, 5 só para fazer uma troca de arquivo, atualização, né? Abriu a porta do inferno, meu amigo. Ai, meu querido, vamos lá. Esse aqui, o pessoal conseguiu detectar ou perceber esse worm novo. Ele está focado em dispositivos do tipo Raspberry, que estão conectados na internet. Então, para quem não sabe também, Raspberry é um computadorzinho desse tamanho, né? É quase um computador de bolso. E esse computador, geralmente, as senhas são senhas padrão que foram esquecidas ali. E a partir do momento que ele consegue se conectar com essas senhas padrão, ele já
roda um outro programa lá dentro para ter certeza de que ele vai conseguir acesso, e essa mesma máquina já sai procurando outras. Só que já tem o programinha lá dentro para minerar criptomoeda, para fazer mais várias outras coisas aqui. É muito sinistro. Não sei nem qual é o termo, Alexandre, porque assim, pensa bem, quantos anos o pessoal fala, não usa senha padrão, não usa senha padrão, não usa senha padrão. Agora a gente tem um computador, né, desses, sei lá, portátil de bolso aí, que era para resolver um problema de facilidade humana, que os caras simplesmente instalaram, deixaram como senha padrão, no melhor estilo, time que está ganhando não se mexe, e agora está virando problema. Porque se esse cara está com uma ponta na internet, provavelmente ele deve estar com a outra dentro da sua casa, né? Você viu que louco, cara? E foi meio que sem querer que os caras descobriram isso. Foi dentro de uma pesquisa que estava fazendo da The Shield, cara. E aí os caras pegaram o negócio funcionando e falaram assim, olha isso, foram analisar e, cara, sensacional, né? Só que aquela velha coisa, né? Quantas vezes falam para as pessoas atualizar firmware, IoT, né? Abre lá um SSH com senha padrão, criptografia padrão, né? E a Diffie-Hellman, né? Ele cria uma criptografia pelo Diffie-Hellman, é uma das mais antigas que tem, é padrão do Linux isso. Aí o cara cria, esquece, né? Esquece, porque eu deixei para o cara usar, só que você nunca desligou, meu amigo. Nunca fechou, nunca matou aquele usuário. E aí você ganha um presentão, seu cavalo de Troia minhocado aí, e acabou. Não é nem cavalo de Troia, né? Para não confundir, falei querendo dizer que você se ferra, e não é isso, é bem pior. É bem pior, porque ele já sai comendo seu computador para tudo quanto é lado. Basta ter uma senha fraca. Cara, então, daí pensa bem, olha só, para invasão completa, o cara demorou 4 segundos, então, pensa bem que você colocou um computador na rede, tá? Deu curto-circuito aí? Não, eu falei assim, cara... Exato, né? É assim, o cara pôs um computador na rede, demorou 4 segundos, a hora que o cara achou ele, 4 segundos para invasão completa. Cara, o nego perdeu, não dá tempo de dar o segundo suspiro. Não dá tempo de dar o segundo suspiro. De novo, o que tem aqui? Tem humanos que estão fazendo coisa errada, que não estão tomando conta dos seus ambientes corretamente, que tinham ou que tem que tomar uma providência, cara. Não tem jeito. Não vejo. Sei. É isso. Bom, galera, essas notícias que a gente trouxe aqui, que a gente viu um cenário bem maluco, né? Que a gente nem focou muito essa semana nas idiotices que estão acontecendo para lá e para cá, de coisinhas que saíram pipocando aqui e ali. A gente foi mais a fundo em situações que podem incomodar mais pessoas. Tá? Mas, pensando nesse carnaval que está chegando, e todo mundo vai ter pressa, porque hoje tudo é uma pressa danada, né? Todo mundo faz o Pix, não é assim? Todo mundo quer fazer rápido, resolver rápido. E uma das coisas que foi feita, que acham que aceita e resolve rápido, é o QR Code. Que a ideia do QR Code ela é muito boa, é muito interessante, ajuda para muita coisa. Só que tem outro detalhe. O cara coloca lá um adesivo. Clique aqui para o seu Wi-Fi. Cara, o QR Code ele não vai fazer mal na sua vida, nos seus computadores, por si próprio, né? Ele vai sempre abrir um caminho que, a partir daí, você é o piloto do seu futuro, do seu destino. Entendeu? Aí, a partir do momento que você lê o QR Code e sai clicando sim, não, faz aquilo, aceita, não aceita, preenche dados, coloca dados, clica, não clica, é você, não é o QR Code. Então, quando as pessoas falam assim, eu não leio o QR Code que é muito perigoso. Espera lá, não é o QR Code que é o problema, é seu dedo nervoso,
que sai clicando nas coisas sem pensar. No carnaval, tem muita gente que pode trocar cardápios, trocar o QR Code e fala, vou pagar ali no QR Code. Você passa o QR Code, você está pagando para o bandido, não está pagando sua conta. Né? O que é gerado na maquininha, depende de quem é que está me mostrando a maquininha. Não é porque se você foi atendido por um garçom e outro vem te trazer a conta, desconfie. Pode ser um cara que está passando ali na rua e viu você apressado para pagar a conta e ele gerou na maquininha dele um QR Code para você pagar. Essa é boa, Então, gosto. o QR Code não é o malicioso. O malicioso é você fazendo os atos a partir do QR Code. Então, o pessoal troca em estacionamento, para pagamento de estacionamento, pagamento de valet, acesso à internet, cardápios, né? Até Zona Azul eu já vi nego colocando QR Code para dar balão nos outros. Aliás, isso é um detalhe que talvez se você mora para o lado de Campinas ou é da região de Campinas, fiquem espertos, porque quase o Cambuí inteiro passou a ser Zona Azul a partir de janeiro desse ano. Então, você vai parar em qualquer lugar que você está acostumado a parar, você não pode mais parar sem pagar os amarelinhos, senão você vai tomar multa de estacionamento, viu? Só uma dica, ainda mais agora, carnaval, clube, farra, bloquinho, né? Então, além do QR Code, você tem que se preocupar com isso também, né? Mas tirem da cabeça que QR Code é culpado. Mas é uma baita de uma ideia, né, Márcio? Ajuda pra caramba, cara. O QR Code, ele facilita muito a vida do pessoal. Eu acho que existem problemas que está exatamente no que você falou. Pressa e desatenção. Então, o que acontece? Você vai lá e fala, vou pagar. Só que você vai lá e paga cegas. E daí era para pagar o Alexandre e você pagou o Fernando. Paga mamado. Exatamente. E daí você nem olha o que está acontecendo. Daí, dá uma olhada aqui, dá uma olhada aqui. Já vi até trocar em QR Code das ofertas na igreja. Entendeu? Cara, você vai lá, você está comovido, participando do seu culto, qualquer que ele seja, de repente, vamos lá. Você não sabe... Faça a sua doação, tá lá o QR Code. Exatamente. Faz. Eu cheguei a denunciar vários links ou empresas fraudulentas que na época da pandemia, elas coletavam, né, doações, mas não era para entidade nenhuma. O cara ele pegou a página, clonou a página da entidade X ali, né, beneficente, e pôs o QR Code para ir para a conta dele. Então, eu acho que aí é que está o problema do uso. Aconteceu no Rio Grande do Sul, com as enchentes, que eles colocavam o QR Code nos postes. Também, né? Sempre o cara alguém querendo se aproveitar ali de todo esse tipo de situação. É triste, né? Você doando, o cara fala, tá doando mesmo, pego para mim, mas é outro assunto, mas vamos lá. Existe um outro problema com o QR Code. O QR Code ele é um facilitador. Só que você tem que lembrar que o seu celular, por mais memória que tenha, por mais que não sei o quê, ele é limitado. Ele é limitado aonde? No tamanho da tela. E daí, para te ajudar, o próprio celular e navegador, eles escondem a linha do endereço a hora que você entra em uma página. Então, você vai fazer o cadastro, sei lá, para acessar o Wi-Fi de um restaurante. A hora que você não viu, mas você foi redirecionado para algum outro lugar. Você quer entrar numa página, sei lá, de uma loja. De repente, aquela página da loja, ela foi inteira copiada e está sendo hospedada na Rússia, na China. E você não percebeu também. Não tinha como você perceber, tá? Por quê? Porque na hora que você clicou ali, você deu uma piscadinha, né? E pronto, ele sumiu o endereço de cima. Então, o problema do QR Code não é o QR Code,
É o seu problema em ter cuidado e tomar cuidado com as coisas. Ele vai te dar o caminho, né? A partir daí, você que está no comando, meu querido. Não sai acontecendo nada sozinho. É esse que é o negócio. Recentemente também, eu fiquei sabendo de outra bem legal. Vocês sabem que posso até falar, vai. Não vou falar. Tem várias agências de turismo, e uma em especial, sempre coloca na sua vitrine vários adesivos ou panfletos e situações de viagens que falam assim, clique aqui, né? Faça sua reserva aqui. E as pessoas leem esse QR Code na frente da loja achando que está tendo vantagem. Só que ela não presta atenção, fica empolgada e está pagando bandido. Ah, mas isso aí não é dentro da vitrine? Sim, normalmente é dentro da vitrine. Só que isso não quer dizer nada. Porque bandido, ele pega o adesivo do lado de fora da loja e cola um QR Code em cima. Pega os panfletos que estão internos na loja, ele vê como é que é pega clona com outro QR Code e troca tudo. Põe uma pessoa para fazer pergunta numa viagem, ele tira aqueles papel velho e põe outro no lugar. Ah, mas isso é muito trabalho. Meu amigo, você não imagina o que o crime é capaz de fazer. Vocês não imaginam o que o crime é capaz de fazer. E aí vem a facilidade. A gente está falando de carnaval, o cara quer estacionar rápido, pagar rápido, sair rápido, né? Resolver rápido a reserva dele, poder comer mais rápido que os outros no restaurante, ter a reserva do seu hotelzinho ou da pousada, ou Airbnb, que o cara está preparando as malas para já viajar amanhã cedo. Tudo isso, o QR Code pode ser inimigo, mas não é o QR Code em si, é o que está codificado por ele e você vai lá e sai clicando e tomando conta das coisas. É esse que é o problema. Então, quando a gente recebe umas perguntas assim, o QR Code é problema? Não. O QR Code ele é o encurtador da sua conversa. Mesmo jeito que tem aqueles encurtadores de URL, o QR Code faz isso. O encurtador de URL é pior ainda, para falar a verdade. A gente pode deixar isso para outro programa, né? Mas o QR Code ele está ali tentando te ajudar. Então, se você está com o seu celular atualizado, está com as proteções bonitinhas, seu site tudo bonitinho, e você tiver calma, coerência, bom senso e paciência, você não cai num engodo. Principalmente o que o Amado falou, de você passar o dedo de cima para baixo para você ver o endereço que está ali no seu navegador para onde você foi direcionado. Cautela e canja de galinha faz bem para todo mundo. A gente cansou de ouvir essa história, né, Amado? Então não matem o mensageiro. O QR Code é o mensageiro. Matem o problema, não o mensageiro. Tá bom? Mais alguma ideia sobre QR Code? Acho que não. Acho que a gente falou de tudo que pode, né? Os approaches do QR Code. Exato. O QR Code ele não é ruim. O importante é você olhar e ver para onde está indo. Cara, tá mandando pro nome, né? Vou fazer a doação para a igreja. Tá indo pro nome de alguma pessoa? Pode ser até pro nome do padre, tá? Valida se é o nome do padre antes. Valida, entendeu? Não custa nada. Só para ter certeza. Mas está todo mundo fazendo. Problema de todo mundo que está dando dinheiro para o bandido. Né? Mas o dinheiro foi de coração. Tá bom, foi de coração para as pessoas erradas. Né? Faça para as pessoas certas. É isso aí. Bom, galera, mais esse programa a gente está terminando. Obrigado por vocês estarem presentes. Aproveite o carnaval. Se vai chapar o coco, vai de Uber. Tá? Se vai ficar em casa, aproveita a família. Se vai viajar, tome cuidado. Isso é loucura. Carnaval tem muita nhaca no ar. Né? Não é uma coisa que traz muita coisa boa. Traz mais coisa ruim que coisa boa, infelizmente. Apesar que tem muita gente que nasce em novembro, né? Então é tudo frutos do carnaval. Então, cuidem-se, tá? Semana que vem nos vemos novamente. Beijo para todo mundo. Fechando, Fernanda Martins. Trouxemos luz aos cantos mais escuros da Dark Web, num programa feito por especialistas trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, informativa, explicativa,
porém sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Obrigado, boa noite. Programa Ed Zone.